Quero, nesse propósito, então, convidar você agora a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 13. Durante essa semana, nós lemos do capítulo 10 até o do capítulo 16, que é exatamente o capítulo de hoje, e eu quero focar a minha reflexão com vocês nessa manhã no capítulo 13, embora eu vá fazer menções do capítulo 10 até o capítulo 16. Então, abra sua Bíblia, deixe ela aberta aí em Provérbios capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo que servirão então para a nossa reflexão nessa manhã. E o tema dessa minha reflexão é a arte de viver retamente. A arte de viver retamente. Como eu disse, Provérbios não é, ou a sabedoria de Provérbios não é uma sabedoria teórica, não é uma sabedoria acadêmica. Não, Provérbios nos convida a colocar os dois pés no chão da vida e a trilharmos então a nossa jornada com essa sabedoria que nos guiará, com essa sabedoria que vai nos direcionar, com essa sabedoria que vai nos orientar ao longo da nossa caminhada. Eu fico sempre impressionado quando eu me volto a Provérbios e eu tenho tido esse hábito de ler Provérbios pelo menos uma vez por ano. É claro que eu faço na minha leitura anual da Bíblia. Se você não faz, eu também quero convidar você para que você, quem sabe, possa já colocar como propósito para o ano que vem, e a gente vai compartilhar com vocês um guia de leitura da Palavra de Deus para 2026. Mas além dessa leitura que eu faço da Bíblia durante o ano, eu também leio adicionalmente o livro de Provérbios pelo menos uma vez. Na verdade, eu tenho buscado ler exatamente nos meses em que tem 31 dias, eu leio Provérbios, porque aí fica fácil, é um capítulo por dia, né? São 31 capítulos, então fica fácil saber exatamente qual é o capítulo que eu devo ler, porque é o mesmo capítulo do dia daquele mês ou dos meses em que nós temos 31 dias. Então, eu fico sempre impressionado com o fato de que Provérbios ele nos ensina a como nós devemos viver em casa, como nós devemos viver no nosso trabalho, como nós devemos nos relacionar nas nossas conversas, como nós devemos fazer as nossas escolhas. Ele traz orientações a todas as esferas da vida. E como eu disse, parece que o autor de Provérbios está vivendo o século 21 como a gente. Está escrevendo, olhando para o cenário do mundo em que nós estamos vivendo. E eu fico sempre impressionado pela atualidade da palavra de Deus. Porque, na verdade, ele foi escrito há milhares de anos atrás. Mas ela é atual. A palavra de Deus ela é atual. E ela traz, então, para nós ensinamentos, como nós devemos viver em casa, como nós devemos viver no trabalho, como nós devemos viver nos nossos relacionamentos, como nós devemos viver e fazer as nossas escolhas. Provérbios nos ensina a formar o caráter. E o caráter, ele é formado exatamente através das escolhas que eu e você diariamente nós vamos fazendo, das decisões que diariamente nós vamos tomando na nossa vida. Provérbios traz para nós sabedoria, então, que prepara o nosso caminho, que nos ajuda nessa jornada. E nesses capítulos, se a gente pegar e fazer um recorte, então, do capítulo 10 até o capítulo 16, nós vamos ver, e a maior parte dos teólogos, dos estudiosos, entende, então, que foi Salomão que escreveu, então, a maior parte dos provérbios que nós encontramos nesse livro. Então, tomando por base essa que é a tradição de que foi Salomão que escreve, Salomão vai nos mostrar então que a sabedoria ela é prática. Ou seja, sabedoria é a maneira como eu devo me comportar, a ética pela qual eu devo me comportar no trânsito, a maneira como eu devo ter paciência dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro dos meus relacionamentos familiares, a prudência que eu preciso ter ao falar e principalmente em agir. Provérbios vai nos trazer, então, esse conjunto de sabedoria prática. E, como eu disse, hoje o nosso foco vai estar no capítulo 13, e quando nós olhamos para esse capítulo 13, a gente vai ver, então, que ele é um retrato dessa sabedoria que precisa ser vivida no cotidiano, no dia a dia.
desde as ações e situações mais simples às mais complexas que nós nos deparamos todos os dias ao longo da nossa caminhada. Hoje, a gente vai poder ver, ao olhar principalmente para esse capítulo 13, como ele nos instrui a viver de maneira reta, de maneira íntegra diante de Deus. A partir, claro, de 3 fundamentos que vão moldar o caráter daquele que Provérbios chama de justo. Aquele que eu e você precisamos ser. Justos aos olhos de Deus. Então, se a gente pudesse sintetizar aquilo que está sendo apresentado aqui nesse capítulo, a gente poderia, numa frase, dizer então que viver com sabedoria é viver ouvindo, falando e agindo à luz de Cristo. Viver com sabedoria é viver ouvindo, falando e agindo à luz de Cristo. E a primeira coisa, então, que a gente pode aprender sobre como viver sabiamente é precisamos ter ouvidos que obedecem. Ouvidos que obedecem. Ele já começa o capítulo, no primeiro versículo desse capítulo, dizendo: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Salomão, então, abre esse capítulo falando sobre o ouvido do filho. E ele vai nos mostrar, então, 2 caminhos. Ele fala sobre o caminho do justo, o filho sábio que ouve e aprende, mas ele também fala sobre aquele filho que é escarnecedor, que rejeita e acaba, então, por conta disso, tropeçando na vida, por rejeitar a instrução, por rejeitar o ensinamento de sabedoria. Ele mostra, então, o contraste. Ele coloca e apresenta 2 caminhos. E no contexto de Provérbios, pai aqui é todo aquele que representa autoridade sábia, autoridade piedosa. E nas nossas vidas, nós temos pessoas que exercem autoridade sobre nós. Pais, mestres, líderes espirituais, que o próprio Deus constitui para nos orientar. E é claro que a maior autoridade na nossa vida precisa ser sempre a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus tem deixado para nós através da sua palavra. É interessante porque ele começa então nesse capítulo dizendo que o filho sábio ouve as instruções do pai. E o verbo ouvir, no hebraico, é a palavra chamar, que se constitui para os judeus, para os hebreus, como uma das principais ordens que Deus traz. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, você vai encontrar ali o Shema do povo de Israel. Ouve, ó Israel. E essa ordem, então, e essa palavra significa mais do que apenas escutar sons. Shema significa acolher, Shema significa compreender e principalmente Shema significa obedecer. E é isso que ele está dizendo quando ele diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à sua repreensão. Quando Salomão diz, então, que o escarnecedor não atende à repreensão, ele está mostrando alguém que tem o espírito rebelde. Alguém que quer declarar autonomia plena. Alguém que acha que pode viver de acordo com os desígnios do seu próprio coração. Alguém que acha que sabe tudo. Salomão vai falar, inclusive, desse espírito rebelde, daqueles que zombam até mesmo da correção.
E nos capítulos de 10 e 15, perdão, ele vai reforçar isso. Ele diz, por exemplo, no capítulo 10, verso 1, Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. E no capítulo 15, no verso 5, ele vai dizer: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Sabedoria, meus irmãos, começa então na humildade para ouvir. Humildade para ouvir. O tolo fala primeiro, mas o sábio, ele escuta antes de responder. O sábio, ele ouve a instrução do seu pai, mas o tolo, ele a despreza, ele zomba, ele escarnece dela. Provérbios 18, 13 vai nos dizer: responder antes de ouvir é estultícia, e também quem assim o faz acaba passando por vergonha. Meus irmãos, quantos casamentos que têm ruído pela falta ou pela incapacidade dos cônjuges em ouvir? Em escutar. Já disse para você que existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Eu acredito que todos nós aqui temos a capacidade de ouvir. Pode ser que alguém tenha alguma perda auditiva, mas eu acho que todos nós aqui ouvimos. Mas a pergunta é: temos escutado? Escutado com o coração? Ouvir e escutar são coisas diferentes. Escutar é ouvir profundamente. Escutar é ter a empatia. E naquele momento você se dedicar completamente àquilo que a pessoa está dizendo para você. E quantos casamentos têm fracassado, têm ruído, porque um dos dois deixou de ouvir, deixou de escutar? Quantos filhos têm sofrido porque fecharam os seus ouvidos às instruções, à correção, à orientação vinda dos seus pais? Quantos cristãos que têm errado o caminho porque têm ouvido mais o mundo do que a palavra de Deus? Deus fala, meus irmãos. Deus fala conosco através das Escrituras Sagradas. Deus fala conosco através da vida dos nossos pais. Deus fala conosco através da vida de conselheiros piedosos. Deus fala conosco através das circunstâncias. Deus fala conosco através do seu Santo Espírito. E a pergunta é: será que temos aberto os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem falado conosco? Um ouvido, então, que obedece é o primeiro degrau nessa escada da sabedoria. Um ouvido que obedece é o primeiro degrau nessa escada da sabedoria. Qual é a aplicação disso, então, para mim e para a sua vida? Bem, algumas coisas que a gente poderia pensar acerca disso. A primeira delas, eu preciso aprender a ouvir antes de decidir. O problema é que a gente sai decidindo, a gente sai tomando decisões na nossa vida, e só lá na frente, quando as coisas dão errado, quando tudo vai mal, é que a gente aí vai buscar a sabedoria de conselheiros, de pais, de líderes espirituais, de pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos orientar, para nos abençoar. Eu preciso aprender a ouvir antes de tomar uma decisão. Eu preciso estar atento às pessoas que Deus tem colocado diante de mim e Ele coloca para que possam me abençoar nessa jornada, ajudando ao meu coração a trazer sabedoria. Eu preciso orar pedindo: Senhor, dá-me ouvidos para ouvir.
E faz isso antes que a dor seja aquela que vai me ensinar as coisas. Você já ouviu a frase, né? Aqueles que vêm pelo amor, mas aqueles que vêm pela dor. Às vezes vão passar por uma longa jornada de sofrimento até se abrirem, ou abrirem os seus ouvidos para realmente ouvir e principalmente obedecer aquilo que Deus tem colocado na sua vida. A minha oração diária precisa ser: Senhor, dar-me ouvidos para ouvir as tuas instruções, antes que a dor me ensine. Antes que os meus erros e as consequências que os meus erros trazem possam ser aqueles que vão trazer então ensinamento para a minha vida. Eu não preciso sofrer, eu não preciso passar pela dor. O que eu preciso é estar atento e dar ouvidos às tuas instruções. O primeiro degrau, então, da sabedoria são ouvidos prontos para ouvir. E ouvir significa obedecer. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, meus irmãos, é que nós precisamos de boca que edifica. Ouvidos que obedecem, mas nós também precisamos de boca que edifica. Versos 2 e 3, ele vai dizer assim, capítulo 13: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. E no capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Acho muito interessante quando Salomão, então, fala aqui da boca como sendo uma plantação. Uma plantação. A figura que ele está trazendo aqui é que a boca é uma plantação. Ou seja, toda palavra que eu e você falamos, dizemos, são sementes. São sementes que nós estamos plantando. Salomão faz o contraste aqui com o justo, aquele que come o bem que vem através da sua fala, e ele fala do perverso, que se alimenta da violência de sua própria língua. É interessante a gente perceber e notar que, no hebraico, a boca é o órgão que manifesta o coração. A boca é o órgão que manifesta aquilo que está presente ou daquilo que o nosso coração está cheio. Foi o próprio Jesus que nos apresentou esse princípio, né? Mateus capítulo 12, verso 34. Jesus vai nos dizer: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Salomão vai nos mostrar então que a nossa palavra ele é fruto. E a pergunta é: que fruto é que tem saído da sua boca? É um fruto doce? É um fruto agradável? É um fruto comestível? Ou é um fruto amargo? Se você pudesse pesar as suas palavras agora, colocar todas as palavras que você disse ao longo dessa última semana numa balança, elas penderiam mais para bênção ou maldição?
Qual lado que estaria mais cheio? Para que lado essa balança penderia? As suas palavras têm sido palavras que edificam, que abençoam, ou são palavras que destroem? Suas palavras são bênção ou suas palavras são veneno? No capítulo 15, versículo 4, ele vai dizer assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E no capítulo 10, no verso 19, ele vai dizer: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Meus irmãos, a língua, a minha e a sua, se ela não for guiada pelo Espírito Santo, ela irá destruir os relacionamentos. Ela vai arruinar reputações. Ela vai separar e não unir. Mas Salomão também vai nos dizer, no capítulo 16, no verso 24, que a palavra sábia, ela é como mel. E o mel tem algumas características interessantes, né? O mel, por exemplo, serve para adoçar. Mas o mel também serve para curar. E o mel também serve para atrair. Abre um potezinho de mel e deixa ele aberto em cima da mesa que você vai ver o que vai acontecer. Ele vai atrair. Então ele vai dizer que a palavra sábia é como mel, ou seja, ela adoça, ela é doce. E eu sou apaixonado por doce. Se eu for numa festa e só tiver coisas doces, eu não vou ficar nada chateado, porque eu amo doce. Mamãe dizia que eu era igual formiga doceira. Eu sempre fui atraído pelo doce. E ele está dizendo exatamente isso. A palavra sábia é como mel, ela adoça, ela cura, ela atrai. Olha o que ele diz nesse verso 24, 16. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Agora, chama a sua atenção o fato de que, não sei se você já percebeu, mas quantas crises poderiam ser, por exemplo, evitadas se nós escolhêssemos o silêncio. Ou se nós escolhêssemos quebrar o ciclo ação e reação através da maneira como a gente fala, porque tão importante quanto o conteúdo é a maneira, a forma. Quantas feridas, meus irmãos, poderiam ser curadas se a palavra de perdão fosse dita, fosse liberada? Vejam, o que Salomão está dizendo aqui para nós é que a nossa língua, ela é o volante da nossa alma. O volante da nossa alma. Ela vai nos conduzir para o bem ou ela vai nos guiar para o abismo? A língua é o volante da alma. Eu creio que uma das coisas que ajudam a gente, a mim, a você, é sempre praticar aquilo que eles chamam de a tripla filtragem. As perguntinhas, as 3 perguntinhas que eu sempre preciso fazer sobre aquilo que eu vou falar. A primeira é verdadeiro o que eu vou dizer? É verdade aquilo que eu vou dizer? A segunda, é necessário? Aquilo que eu desejo falar é necessário? É necessário naquele momento? É necessário naquela circunstância? A terceira é amoroso aquilo que eu vou falar? Esse triplo filtro nos ajudam a fazer, então, essa reflexão antes de falarmos. Eu preciso aprender a controlar a minha língua, meus irmãos, aquilo que eu falo.
E isso precisa começar dentro de casa, na intimidade do meu lar. Eu preciso orar antes de responder. E às vezes a nossa oração vai ser uma oração de Neemias, né? Em que o rei chama ele e ele pergunta por que o coração dele estava triste, por que ele estava amargurado, o que estava acontecendo com ele. E o texto diz que ele ora ali a Deus e pede para que Deus coloque as palavras certas na boca dele. Perceba, ele não saiu da presença do rei para orar. Ele não falou assim, rei, peraí que eu vou ali fora, eu vou orar e depois que Deus falar comigo, eu volto para falar com o Senhor. Não. Enquanto ele estava diante do rei, o texto diz que ele ora, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. Foi instantâneo, mostrando que eu e você também podemos fazer o mesmo. Você está diante de uma pessoa, você está diante de uma situação, você está diante de uma tensão e você está em espírito de oração pedindo, Espírito Santo de Deus, guia a minha vida agora. Coloque as palavras certas na minha boca. Ore. Ore antes de cada decisão, antes de cada conversa, antes de cada situação. Decida usar a sua voz para abençoar. Meus irmãos, uma palavra de encorajamento, ela muda o dia, ela muda a realidade da vida de alguém instantaneamente. Da mesma maneira que uma palavra de desgraça, uma palavra sem graça, né? Ela é capaz de nos colocar para baixo. Ela é capaz de mudar o clima do nosso coração. Olha o que Provérbios diz no capítulo 12, versículo 18. Ele vai dizer: alguém há cuja a tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua de quem é sábio é a língua que traz cura, que traz restauração, que abençoa. Foi o próprio Deus, meus irmãos, que criou o mundo através do poder da sua palavra. E é esse Deus que chama a mim e a você, para que a gente possa reconstruir esse mundo também com as nossas palavras. Porque Tiago vai dizer que não pode, na mesma fonte, jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Precisamos escolher, precisamos decidir que as nossas palavras serão sempre palavras abençoadoras, serão pontes que vão ligar, que vão unir as pessoas, e não muros que vão separar a cada um de nós. Mas há uma última coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Precisamos de ouvidos que obedecem, precisamos de palavras, de uma boca que edifica, mas nós também precisamos de mãos que trabalham e também de um coração que confia. No verso 4 do capítulo 13, ele vai dizer: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. No verso 11, ele diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. E por fim, no verso 25, ele diz: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Salomão, então, aqui está nos mostrando que o preguiçoso é alguém que é rico, rico em sonhos, mas é alguém que é pobre, pobre em ação, pobre em atitude. É alguém que quer resultado sem esforço, sem dedicação. É alguém que quer ganhar sem trabalhar. Aliás, na semana passada, na nossa escola bíblica online, nós falamos sobre jogos de azar, né? Sobre
essa nova onda que tem levado muitas pessoas à destruição, à dilapidação dos seus bens, do seu patrimônio, à destruição de famílias. Eu li ontem uma pesquisa falando sobre o índice de jovens de 18 até 24, 25 anos que estão viciados em apostas online. Viciados. Precisam de ser tratados como alguém que é viciado em drogas, que é viciado no álcool. Já se catalogou, então, o vício em apostas como uma enfermidade que precisa ser tratada, as pessoas precisam de ajuda. Essa é a realidade, meus irmãos, de muitas pessoas. E eu disse na semana passada, no nosso estudo, que muitas vão para esses jogos de azar porque querem ganho fácil. Querem ganhar sem trabalhar. É o sonho de se tornar rico da noite para o dia, sem esforço, sem dedicação. Todos nós sabemos que há um princípio bíblico que está presente na maneira como Deus criou o mundo, é o princípio da semeadura, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Gente que quer colher sem semear. É disso que Salomão está dizendo. Mas ele vai dizer que, diferentemente do preguiçoso, o diligente, ele experimenta fartura, porque é alguém que se dedica. E algo que nós precisamos destacar aqui, inclusive essa semana conversando com alguém, nós tratamos exatamente desse ponto, porque muita gente acha que o trabalho ele é maldição por causa do pecado. Mas eu chamei a atenção daquela pessoa dizendo, olha, quando Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus deu a Adão trabalho. Adão não foi criado para ficar debaixo de uma sombra de uma árvore ali, deitado preguiçosamente o dia todo. Não. Deus deu trabalho para Adão. Adão tinha que nomear os animais, as plantas, as árvores. Adão tinha que cultivar o jardim, ele tinha que guardar e cuidar do jardim. É claro que, como consequência do pecado, o trabalho se tornou algo mais penoso. Mas o trabalho é um dom de Deus. O trabalho não é castigo. Embora a palavra trabalho, talvez a gente pudesse mudá-la, porque trabalho vem do latim tripalium. E o tripalium era um estilo de um chicote que era utilizado para punir escravos. Talvez o nome trabalho é que talvez não esteja tão apropriado. E por isso que muita gente que acha que trabalho é castigo. Mas, na verdade, meus irmãos, o trabalho é um dom divino. Antes do pecado, Deus diz para Adão, cultive e guarde o jardim. Deus deu para Adão trabalho. Mas Salomão está dizendo aqui que a preguiça, por outro lado, ela é também espiritual. Porque a preguiça é a recusa de cooperar com o Criador. Porque, veja, se Deus, ao criar Adão, dá a Adão o trabalho de cultivar o jardim, de cuidar e de guardar o jardim, ou seja, Adão passou a ser um auxiliador de Deus naquela missão. O preguiçoso, então, é alguém que se recusa a cooperar com o Criador. Porque Deus nos trouxe a esse mundo, nos trouxe a existência e deu para nós o trabalho. E alguém já disse que o trabalho é ajudar Deus a colocar ordem no caos. O trabalho nos dignifica. O trabalho ocupa as nossas agendas. O trabalho ajuda a organizar a nossa vida. Trabalhamos e precisamos fazê-lo na perspectiva de que aquilo que nós fazemos, fazemos para Deus. Fazemos para abençoar outras pessoas.
No capítulo 10, no verso 4, Salomão já trazia a advertência, né? As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E também no capítulo 12, no verso 27, ele vai dizer: o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Salomão está fazendo contraste entre o preguiçoso e o diligente, então dizendo que aquele que é justo trabalha, aquele que é justo planeja, aquele que é justo espera, aquele que é justo confia. E todos nós, de alguma maneira, sabemos que a riqueza fácil, meus irmãos, aquela herança apressada, a corrupção, aquilo que vem através dos jogos, esse é algo que não se sustenta. Isso é algo que evapora. Mas ele diz que o justo, mesmo com um pouco, ele tem o bastante, ele tem o suficiente, porque o coração dele está contente, o coração dele está farto diante de Deus. E o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender, meus irmãos, que o Senhor, ele honra quem trabalha com honestidade. O Senhor honra. A gente pode aprender aqui que a fé não é preguiça piedosa, porque tem muita gente que acha que vai viver pela fé, né? E a fé no sentido de que Deus vai dar para ele em algum momento aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Fé não é preguiça piedosa. A gente aprende aqui que nós precisamos orar antes de trabalhar, mas também precisamos trabalhar depois de orar. A gente ora antes de trabalhar e a gente trabalha depois de orar. A gente aprende aqui que a prosperidade bíblica não significa apenas e simplesmente o acúmulo de bens. A prosperidade bíblica é a tranquilidade da alma, que vem daquele que sabe que tem o pão abençoado sobre a mesa. O pão que veio através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. O pão que veio por alguém que consagrou o seu trabalho ao Senhor, sabendo que aquilo que ele está fazendo, ele não faz simplesmente a homens, mas ele faz para honrar e glorificar o seu Deus. Quando eu olho para essas palavras de Salomão aqui, eu aprendo que eu preciso ter, então, uma rotina de trabalho que seja guiada por um propósito. Seja guiada por um propósito. Eu preciso olhar para o meu trabalho e encontrar propósito, encontrar sentido e encontrar significado naquilo que eu faço. Eu não devo apenas trabalhar por pressão. Eu olho para esses ensinamentos de Provérbios aqui e mais uma vez eu sou advertido de que eu devo fugir dos atalhos fáceis, dos atalhos financeiros. Eu olho para esse texto de Provérbios e eu aprendo que eu preciso também ensinar os meus filhos, ensinar aquelas pessoas que estão diante de mim o valor de conquistar aquilo que eu tenho com o esforço, com a dedicação. E também eu preciso ensinar o valor de repartir, porque aquilo que Deus tem me dado através do meu trabalho tem sido suficiente para que eu possa manter a minha vida, a vida da minha família, mas também abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o padrão da generosidade que Deus espera de cada um de nós. No capítulo 14, no versículo 23, ele vai dizer: em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. E no capítulo 16, versículo 3, ele então finaliza dizendo: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. A sabedoria, meus irmãos, não apenas nos ensina a trabalhar, a sabedoria nos ensina a consagrar o nosso trabalho a Deus. É claro que quando nós olhamos
para esses ensinamentos aqui de Provérbios, os ouvidos, a boca e o coração, nós podemos enxergar em todos eles Jesus. Porque Jesus foi o filho que sempre ouviu seu pai. Jesus foi aquele que sempre trouxe palavras que edificam. E Jesus também foi um trabalhador fiel, que cumpriu o trabalho que o pai havia lhe dado para fazer. Nós olhamos para Jesus. Nós vamos encontrar nele, então, a motivação. Nós vamos encontrar nele o modelo da verdadeira sabedoria. A sabedoria de Provérbios, sem dúvida nenhuma, é um retrato antecipado da pessoa de Jesus. Porque Jesus é a sabedoria encarnada. Jesus é a árvore da vida plantada no meio do coração de Deus. Lembre-se, a sabedoria de Deus, ela não está nas nuvens. Ela não está longe e distante de cada um de nós. Ela está na rotina da vida comum, da vida ordinária que eu e você vivemos. A sabedoria está em ouvir antes de falar, em falar antes de ferir e em trabalhar antes de desejar. E o resumo, a gente pode dizer que está em Provérbios 16, 20, quando Salomão diz: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Deus está chamando hoje, eu e você, a escolher a sabedoria. A sabedoria que vai transformar, então, o nosso cotidiano. A sabedoria de ouvidos abertos para Deus. A sabedoria de palavras que são guiadas pelo amor. A sabedoria de mãos firmes que se dedicam ao trabalho e o fazem para glorificar a Deus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça mais uma vez. Já estamos finalizando o nosso culto, mas vamos fazer isso mais uma vez falando com o Senhor. Deus, diante da Tua palavra e de tudo aquilo que nós pudemos extrair dela nessa manhã, o pedido que a gente faz ao Senhor é que o Senhor de fato nos dê ouvidos sensíveis à Tua voz. Ó Deus, que haja no nosso coração a disposição sempre de não somente ouvir, não somente escutar, mas de obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Que haja, Senhor, em nossas vidas, nos nossos corações, sempre palavras que trazem cura, palavras que abençoam, palavras que edificam. Que a fonte da nossa vida, que é manifestada em nossa boca por aquilo que fazemos, seja sempre fonte de bênção, água doce, não amarga. Não fonte que amaldiçoa. Senhor, que o Senhor sempre dê para nós a força, a capacidade, que o Senhor dê para nós mãos que trabalham com fidelidade, sabendo que aquilo que fazemos, dedicamos ao Senhor mesmo. Fazemos para glorificar o Teu santo nome, porque o trabalho foi um dom, uma capacidade que o Senhor mesmo nos deu. E o Senhor nos chama agora, ó Deus, a sermos auxiliares do Senhor, para ajudar a botar ordem nesse caos. Possamos olhar o trabalho dessa forma, dessa maneira. Por isso, Senhor, livra o coração de cada um de nós da preguiça.
Livra, Senhor, o coração de cada um de nós do engano. Livra, Senhor, o coração de cada um de nós do orgulho, da vaidade. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida íntegra, uma vida produtiva, uma vida cheia de amor. Faz, ó Deus, cada um de nós semelhantes a Jesus. Aquele que é a sabedoria viva, para que tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos, e a maneira como nós agimos, glorifique o teu santo nome. Que essa seja, Senhor, a realidade e a experiência diária de cada um de nós. Pedindo a Deus, suplicando agora que o Senhor de fato nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda sempre o seu favor e a sua paz. Hoje e para todo sempre. Amém. Amém.